E aí, Plínio Bortolotti, eu te pergunto, o caminho é esse mesmo para melhorar a comunicação do governo Lula? É pegar agentes profissionais lá de um caso de sucesso como esse do João Campos em Recife? Eu penso o seguinte, Tardan, você transplantar experiências é muito difícil e normalmente dá errado. Eu não acompanho o que faz o João Campos no Instagram ou nas redes sociais dele, mas muito possivelmente tem a ver com ele, com as características dele, com a juventude dele. Né? Então, você não pode pegar um figurino de comunicação e transferir automaticamente, e também não estou dizendo que isso é... Talvez tenham tentado fazer aqui no Ceará com o Sarto, né? Você foi ao ponto. Né? As pessoas, digamos assim, curtiam aquilo, mas vamos combinar que era muito ridículo o Sarto, o Roberto Cláudio fazendo dancinha de TikTok, né? Aquilo está na cara que não combina com eles, está na cara que não... para fazer isso não vai ser o caso, né? Está na cara que não faz parte da personalidade deles e deu no que deu. Todo mundo riu, achou graça, mas não virou voto. Agora, na comunicação pelas redes sociais, eu acho que, eu não digo nem a esquerda e os progressistas, mas as pessoas decentes vão estar sempre em desvantagem. Porque o que vale na comunicação pelas redes sociais, e as próprias redes incentivam isso, a gente está vendo agora com esse caso aí da Meta, né, do Facebook, etc., eles incentivam o ódio, incentivam a mentira, incentivam o escândalo, e, bom, incentivam as brigas, porque é isso que dá audiência. Então, qual é o método que a esquerda vai ter para falar com o público de modo geral? Não pode ser o mesmo. Né? Talvez mas ao mesmo tempo não pode ignorar as redes sociais. Mas obviamente você não pode ignorar as redes sociais. O grande, digamos, a resposta de $1 milhão, ou talvez mais, né? Assim, é como você utilizar essa linguagem de modo, eu vou chamar de modo decente ou de modo ético. Aderente. De um modo ético aqui. Ético. Como é que você faz isso? Essa é a grande resposta que tem que ser dada. Eu já disse aqui, Tardan, acho que pelo menos uma meia dúzia de vezes, que eu acho que uma boa forma do Lula se comunicar com a população é ele mesmo falando com a população. Dando entrevista, né? Falando. Eu disse aqui uma vez, vou dizer outra. Né? Se eu pudesse sugerir alguma coisa para o Lula, eu dizia assim, todo dia de manhã você vai dar uma entrevista coletiva. No cercadinho. Pois é, não é no cercadinho, nem naquele café, né? Que a pessoa fica aquele bater de prato lá e os repórteres meio constrangidos no meio daquele negócio. É ele lá no púlpito com 1 ou 2 ministros, com o que o governo fez e respondendo pergunta de repórteres. Tem um exemplo muito claro que é o presidente do México, que foi adotado pela sucessora dele, que todo dia ela dá uma entrevista. Isso aí pauta inclusive as redes sociais. Claro. E tem que ser o Lula, né? Ou talvez um porta-voz muito qualificado, pois mas o ideal seria eu particularmente Lula, né? sinto uma falta danada de porta-voz. Esse cargo que foi extinto aqui no Brasil, não sei porquê. Eu acho que um porta-voz, um bom porta-voz, faria esse papel muito bem. Pois é, eu sempre acho melhor o dono da voz falar, mas o porta-voz... mas o porta-voz ajuda, levando-se em conta que o dono da voz às vezes tem uma agenda complicadíssima, etc. Pois é. Enfim. Poderia, uma pessoa de confiança que conhece profundamente o governo, que se expresse bem, esse jogo de cintura, que tem autonomia para responder, que tem autonomia, né? Então exatamente. Leva lá o que o governo fez, o que deixou de fazer para explicar por que não fez, e ele todo dia ele teria uma audiência. Você veja só, o Bolsonaro ele pautava a mídia por aquele programa que ele fazia, né? Aquele podcast, que chama, não, Não, eram umas lives, né, que ele fazia uma live pelo YouTube que ele fazia. Agora, por que fazia sucesso aquilo? Justamente porque ele usava uma linguagem desqualificada, xingava, humilhava as pessoas que estavam ali trabalhando com ele. Isso dá audiência. O Lula tentou fazer, não deu certo, porque ele foi fazer com seriedade. Com seriedade ele podia fazer a entrevista, que aí eu acho que daria muito certo. Tem mais a ver com ele.